Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 6. Vamos ler do 1 ao 5. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos colhiam espigas e esfregavam com as mãos e as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus e os seus discípulos, né? Eles passavam ali, né? Por uma seara. E os discípulos de Jesus, eles iam, né? Colhendo as espigas, né? E comendo. E os fariseus, né? Se levantaram, né? Para falar que não era lícito, né? Eles fazerem aquilo ali no dia de sábado. E às vezes, né? Não é diferente, né? Na minha e na tua vida. Às vezes nós estamos fazendo algo, né? Na direção de Jesus, né? Com consentimento de Jesus, como era o caso deles aqui. Jesus estava com eles, né? Jesus não estava repreendendo eles, né? Porque eles estavam colhendo as espigas e comendo no dia de sábado. Não, mas eles estavam fazendo tudo aquilo ali, né? Com direcionamento do Senhor Jesus. E muitas vezes pessoas também, né, se levantam, né, para criticar algo que a gente está fazendo com direcionamento do Senhor mesmo, né, com consentimento do Senhor. E não devemos dar ouvido, né, a esses tipos de pessoas, assim como os discípulos, né, não deram ouvidos. Por quê? Porque eles estavam com Jesus e Jesus não estava, né, repreendendo eles, porque era dia de sábado, né? Eles não podiam colher, né, as espigas e comer. Não, eles continuaram, né, colhendo e as espigas e comendo. Não deram ouvidos, né, os fariseus. Por quê? Porque se Jesus, né, te direcionou, se você está indo ou fazendo com a direção do Senhor, você não tem, né, que se preocupar com pessoas que estão falando, né, ao contrário que o Senhor está falando. E aqui, irmão, no 3 vai falar assim: e Jesus respondendo lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação e os comeu e deu também aos que com ele estavam, os quais não era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E disse-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que quando eles se levantaram, né, para falar que não era lícito, né, os discípulos de Jesus estar colhendo, né, aquelas espigas ali no dia de sábado e tá comendo ali, o Senhor vai falar para eles, né? Se eles nunca tinham lido, né, que Davi também comeu o pão, né, da propiciação. Davi e os que com ele estavam. Então, irmãos, se o Senhor, né, te deu ordem, se você está debaixo, né, da direção do Senhor, debaixo de obediência ao Senhor, não importa quem está, né, se levantando para te criticar, para falar o contrário, o que o Senhor, né, já te deu consentimento para você fazer ou para você ir. Não devemos nos importar, porque a palavra do Senhor ainda vai falar aqui que Jesus disse, né, para ele, né, que o Filho do Homem era Senhor do sábado. O que Jesus estava querendo falar, né? E se Jesus, né, falou que pode, ainda que tenha uma lei, né, que fala que não pode, ainda que pessoas se levantem, né, para falar que não pode, você tem que ir, né, de acordo com o que o Senhor, né, lhe mandar, de acordo com o que o Senhor lhe direcionar. Não parar para dar ouvido, né, a pessoas que falam ao contrário do que o Senhor falou. Amém, irmãos? Então, essa palavra aqui, né, é um direcionamento, né, do Senhor e também um ensinamento. Porque às vezes você está fazendo algo, né, que está agradando ao Senhor e que está de acordo com o que o Senhor, né, está lhe permitindo você fazer, ou lhe direcionando você fazer, e muitas vezes pessoas vão se levantar contra, né,
para tentar te parar, para tentar falar que não é assim, que tá errado, né? Que o Senhor não tá nesse negócio e você não deve dar ouvidos, assim como os discípulos, né? Não deram ouvidos e nem também o Senhor. Pelo contrário, o Senhor falou que Ele era o Senhor do sábado. Então, se o Senhor mandar, vai. Se o Senhor direcionar, né? Não tenha medo, vá com a direção do Senhor. Não devemos ir, né? De acordo com a direção de homens, porque homens é falho, né? Eles falham, eles erram, eles pecam. Nós, né? Erramos, pecamos, mas o Senhor não. Se o Senhor mandou e você está debaixo, né? Da ordem do Senhor, então não dê ouvido, né? A palavras contrárias. Então somente siga, né? Os direcionamentos que o Senhor te der. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, acordar mais um dia com vida, com saúde na Tua presença, Senhor. Por isso queremos Te agradecer. Obrigada, Senhor, porque quantos, né, dormiram e não sequer acordaram, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor tem sustentado os nossos. E por isso queremos Te agradecer. E te pedir, Senhor, que continue cuidando de nós, continue cuidando dos nossos, nos livrando, nos guardando de todo mal, de tudo que vem, Senhor, contra a nossa vida para tentar nos paralisar. Pai, também queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo que o Senhor colocou em nossas mãos para nós fazermos. Que o Senhor venha nos direcionar. Pai, também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação. E o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão?